Fala, time! E aí, pessoal, como estamos? Todos bem? Vamos para a nossa aula de direitos humanos para a gente conversar aqui sobre temas que eu separei para vocês muito legais, super importantes, que ajudam exatamente no crescimento e desenvolvimento nosso em direitos humanos. Vamos lá, vamos trabalhar aqui dois temas bem importantes para vocês. Vou colocar aqui para vocês, vou pegar minha caneta e a gente se organiza aqui. Questão número 1. Na condição de advogado ou advogada especializado na defesa de direitos humanos, você é procurado por representantes de uma comunidade de povos originários que buscam regularizar juridicamente suas terras. Reivindicam o direito de propriedade sobre as terras que tradicionalmente ocupam há gerações. Considerando o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos e a Convenção 69 da OIT, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 5.051 de 2004. Assinale a afirmativa correta. Letra A. Os povos originários têm direito à posse qualificada das terras que ocupam, mas não ao reconhecimento da propriedade coletiva, pois este direito não é previsto em norma internacional. Letra B. A Convenção 169 da OIT reconhece o direito de propriedade dos povos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, obrigando o Estado a adotar medidas para proteger esse direito. Letra C. Os povos originários têm apenas direito de usufruto sobre suas terras, na forma de legislação nacional, sem que a norma internacional lhes confira o direito de propriedade. E letra D. A regularização das terras indígenas depende exclusivamente da legislação interna de cada país, não havendo norma internacional vinculante sobre o tema. Vamos dar uma olhadinha. Nosso gabarito é a letra B, tá? Nosso gabarito é a letra B. Vamos dar uma olhada no enunciado novamente e analisar as alternativas. Enunciado. Na condição de advogado, advogada, especializado, especializada na defesa de direitos humanos, você é procurado ou procurada por representantes de uma comunidade de povos originários que buscam regularizar juridicamente suas terras, reivindicando o direito de propriedade sobre as terras que tradicionalmente ocupam há gerações. Considerando o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos e a Convenção 69 da OIT, ratificada pelo Brasil por meio de Decreto 5.051 de 2004, assinale a afirmativa correta. Letra A. Os povos originários têm direito à posse qualificada. Os povos originários têm direito à posse qualificada das terras que ocupam, mas não ao reconhecimento da propriedade coletiva, pois este direito não é previsto em norma internacional? Errado, né? A Convenção 169 da OIT, lá no artigo 14, item 1 dessa convenção, reconhece expressamente o direito de propriedade e de posse dos povos indígenas e tribais sobre as terras que tradicionalmente ocupam. O direito de propriedade está expressamente previsto, e não apenas o direito de posse. O que ocorre é que se abre a possibilidade para que países que estabeleçam posse com usufruto e países que estabelecem a propriedade direta. O caso do Brasil é posse com usufruto. Por quê? Porque a propriedade das terras originárias desses povos, ela se constitui em propriedade da União. Então, as terras indígenas no Brasil são da União, mas os indígenas têm a posse e o usufruto delas. Então, esse é o diferencial. Mas a propriedade existe para os povos tradicionais. Internacionalmente existe, a Convenção 169 da OIT prevê isso e regula isso, né, de forma muito direta. Tanto que a letra B vai confirmar isso. A Convenção 69 reconhece o direito de propriedade dos povos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, obrigando o Estado a adotar medidas para proteger esse direito. Está correto. A Convenção 69, no artigo 14, item 1, dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. O item 2 obriga os governos a adotarem medidas para identificar e proteger essas terras, que é exatamente o reconhecimento das reservas indígenas. Então a letra B está muito certa, trazendo o artigo 14 da convenção, famosa Convenção 169 da OIT, que é muito cobrada na nossa prova, né? Convenção 169 da OIT, na letra B, diz assim, ó. Convenção 69 da OIT reconhece o direito de propriedade dos povos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, obrigando o Estado a adotar medidas para proteger esse direito. Correto porque a Convenção 69, no artigo 14, item 1, fala
dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as terras tradicionalmente ocupam. Item 2 obriga os governos a adotarem medidas para identificar e proteger essas terras. Letra C. Os povos originários têm apenas direito de usufruto sobre suas terras, na forma da legislação nacional, sem que norma internacional lhes confira o direito à propriedade. Está errado, né? Porque a gente leu agora o artigo 14, item 1, conferindo a propriedade. Não só a posse, mas conferindo a propriedade. Então, essa alternativa confunde o direito brasileiro, né? Porque no direito brasileiro, lá no artigo 231, o usufruto exclusivo dos índios, e os índios têm a posse, mas não a propriedade. Mas isso é permitido no direito internacional, ou ter a propriedade ou ter o usufruto e a posse. A Convenção 69 da OIT vai além da Constituição, ou seja, ela traz uma proteção maior que a Constituição, porque ela reconhece o direito de propriedade. O Brasil, a ratificar a Convenção, assume essa obrigação internacional, mas assume exatamente dentro dos limites da questão da possibilidade de dar o usufruto, né, e a posse, ok? E letra D, a regularização de terras indígenas depende exclusivamente da legislação interna de cada país, não havendo norma internacional vinculante sobre o tema. Errado, né? A Convenção 69 da OIT é tratado internacional, ratificado pelo Brasil, portanto é a norma que o Brasil tem que seguir, né? A norma que vale aqui no Brasil, né? Tem status supralegal, ou seja, norma constitucional supralegal, ou seja, norma constitucional não, norma supralegal, né? Norma que vai tá abaixo da Constituição, mas acima das leis, né? Conforme a interpretação do STF, e não é uma mera recomendação, então ela precisa ser cumprida, ela está dentro do que o STF tem chamado hoje de controle de convencionalidade, né? Aplicar a convenção de forma adequada junto à legislação no Brasil. Mas aqui a gente tem então a Convenção 69 da OIT no artigo 14, item 1, como grande gabarito, aqui como elemento. A letra B traz. A Convenção 69 da OIT reconhece o direito de propriedade dos povos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, obrigando o Estado a adotar medidas para proteger esse direito. Letra B de Brasil, B de bola, traz esse gabarito aqui para nós. Tá? Ó, Convenção 69 da OIT, no ordenamento brasileiro. A Convenção 69 da OIT da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 5.051, de 2004, é o principal instrumento internacional de proteção aos direitos dos povos indígenas e tribais. Segundo o entendimento do STF, tratados internacionais de direitos humanos, não incorporados pelo artigo 5º, parágrafo 3º, possuem status supralegal, ou seja, posicionam-se abaixo da Constituição, mas acima das leis ordinárias. Direito de propriedade e posse, ó. A Convenção traz que, no artigo 14, item 1, Convenção 69 é expressa, dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre terras tradicionalmente ocupam. Trata-se do reconhecimento amplo, que vai além de simples posse, contemplando a propriedade coletiva. O item 2, no mesmo artigo, obriga os governos a adotarem medidas para identificar essas terras e garantir a proteção efetiva aos direitos de propriedade e posse. A distinção de regime na Constituição brasileira traz no artigo 231, atenção, artigo 231 da Constituição, no parágrafo 2º, a Constituição adota a terminologia diversa, garante aos índios, à população indígena, o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras por eles tradicionalmente ocupadas, sem falar expressamente em propriedade. A Convenção 69 da OIT vai além do texto constitucional brasileiro, ao reconhecer o direito de propriedade coletiva, criando um regime de proteção internacional mais amplo, que se soma à proteção interna. Contudo, é importante entender que, internamente, a Constituição está acima da Convenção, porque a Convenção tem força supralegal, acima das leis, mas abaixo da Constituição. Então, a gente aplica ao dispositivo constitucional que não conflita com a lei. Ele apenas não é tão completo quanto a proteção internacional, mas ele se complementa. Veja que ele não ofende a proteção internacional. Ele traz, o dispositivo constitucional traz a proteção pela posse, traz a proteção pelo usufruto, né? Inclusive o 231 vai falar de usufruto exclusivo das riquezas, né? Ali usa essa expressão.
exatamente para estabelecer essa proteção. A propriedade fica com a União, mas o usufruto fica, a posse e o usufruto ficam com as populações tradicionais. E a própria convenção, se a gente for além, se a gente for nos outros artigos da convenção, a gente vai ver que ela também admite que países não dão a propriedade para as populações, mas dão a posse, dão o usufruto, dão essa proteção. Então ela vai cuidar disso, ela vai se preocupar com isso. A distinção com o regime da Constituição brasileira, do artigo 231, adota terminologia diversa, né? Garante aos índios o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras, por eles tradicionalmente ocupadas, sem falar expressamente em propriedade. A convenção vai além do texto, reconhece o direito de propriedade coletiva, criando um regime de proteção internacional que é mais amplo que o regime brasileiro, contudo, o regime brasileiro é válido, ele não ofende a proteção internacional, ele só é menos amplo. A FGV explora essa distinção sutil entre o regime interno e o regime internacional. A Constituição fala de usufruto exclusivo, fala de posse, no 231, parágrafo 2º, enquanto a Convenção 169 da OIT fala em direito de propriedade e posse. São regimes de proteção diferentes e complementares. Sempre que o enunciado mencionar expressamente sistema internacional, ele vai fazer menção à Convenção 169. A resposta correta tende a refletir a ideia da norma internacional, ou seja, a propriedade e posse, que é mais ampla do que a Constituição. Na Constituição, nós vamos ter a definição... no direito brasileiro, o que se aplica? Se aplica a posse e o usufruto conforme previsto no artigo 231, parágrafo 2º. Então, todo esse cuidado tem que se ter. Tá? Mas aqui, a pergunta, inclusive, dizia assim, considerando o sistema internacional. Vejam, então ela queria saber qual era a resposta com base na Convenção 69 da OIT e não com base na Constituição. Por isso a letra B. A Convenção 69 da OIT reconhece o direito de propriedade dos povos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, obrigando o Estado a adotar medidas para proteger esse direito. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. O que a banca quer? A banca perguntou, considerando o sistema internacional. Então ela pediu que você trouxesse a visão que se estabelece, né, na Convenção 69, que é aplicada ao Brasil, certo? Mas se aplica ao Brasil respeitando a Constituição, porque ela está abaixo da Constituição. Por isso que o sistema brasileiro dá para as populações tradicionais a posse e o usufruto das riquezas do solo, rios e lagos, e não a propriedade, que a propriedade é da União. Perfeito? Muito bem. Cuidado aqui, né, a distinção dos regimes, cuidado com a pegadinha e a leitura. Bom, a leitura a gente vai ler a Convenção 69 da OIT, nos artigos 14, item 1, artigos 14, item 2. Né? Também é interessante ler o artigo 6º da Convenção 69. Artigo 6º da Convenção 69. Povos indígenas devem ser consultados antes de qualquer medida que os afete. E o 231, 232, a leitura completa deles é importante, tá? Importantíssima. Diferenciar o usufruto exclusivo previsto na Constituição e a Convenção 69, que prevê o direito de propriedade e posse, tá? Bem importante isso. Ler a Convenção 69 é interessante, principalmente artigos 6, 14 e 15, né? Artigos 6, 14 e 15, e ler os artigos 231, 231 e 232 na questão das populações indígenas. Gente, em direitos humanos ou direito constitucional, a pergunta sobre terras e propriedade de populações tradicionais, as populações indígenas ou até as populações quilombolas, é muito comum. É muito comum, é muito frequente. Então, não deixe de lado, leia esses artigos pequenos, vejam, 231, 232, e vá na Convenção 69 da OIT e leia, né, os artigos, né, 14, tá? 14, item 1 e 2, 236 e o 15, 14, 15 e o 6. Faça essa leitura porque ela é importante, vai trazer para você um conhecimento muito forte que é muito frequente de ser cobrado na prova de direitos humanos.
Tá? Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima questão aqui de direitos humanos, nessa nossa aula, questão número 2. A questão número 2 vai trazer a campeã de cobrança em direitos humanos. A gente vai estudar muitas vezes ela aqui, que é o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Nada na prova de direitos humanos é tão cobrado quanto o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos. Vamos lá. Questão 2 diz assim: uma organização de direitos humanos ingressa na Corte Interamericana de Direitos Humanos, alegando que determinado Estado violou o artigo 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica. Segundo a organização, o Estado emitiu sentença judicial favorável à vítima, mas se recusou a executá-la, deixando a decisão sem efeito prático. Sobre a hipótese narrada, segundo o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, assinale a afirmativa correta. Letra A. O Estado violou o artigo 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pois o direito à proteção judicial efetiva abrange não apenas a obtenção de uma decisão favorável, mas também a sua execução efetiva pelo Estado. Letra B. O Estado não violou o artigo 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pois a obrigação do Estado é garantir acesso ao judiciário e a obtenção de uma decisão e não a sua execução. Letra C. O Estado não violou o artigo 25, pois a execução da sentença é matéria de direito interno e não pode ser controlado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Toma uma água. Letra D. O Estado apenas violaria o artigo 25 se tivesse impedido o acesso ao judiciário, não havendo violação quando a decisão judicial foi proferida, mas não executada. E aí? Primeiro, aqui é conhecimento puro do texto da lei. Aqui eu precisava conhecer o artigo 25, né? Nosso gabarito é a letra A, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. A letra A por quê? O Estado viola o artigo 25 da Convenção, pois o direito à proteção judicial efetiva abrange não apenas a obtenção de uma decisão favorável, mas também a execução efetiva pelo Estado. A Corte Interamericana de Direitos Humanos consolidou o entendimento de que o artigo 25, que traz a circunstância de proteção judicial, obriga o Estado a garantir acesso a recurso efetivo, o que inclui a fase de execução das decisões. Uma sentença inexequível é proteção judicial apenas formal, não efetiva. E isso se dá no caso Baena Ricardo e outros versus Panamá em 2003, e outros precedentes confirmam, né? O direito à proteção judicial inclui o cumprimento da decisão. O cumprimento da decisão. É essa interpretação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, junto à Convenção. Né? A Convenção estabeleceu no Decreto 678 de 92, lá no artigo 25, Decreto 678 de 92, no artigo 25, traz essa previsão. Eu vou mostrar aqui para vocês o artigo 25. Né, do Pacto de São José da Costa Rica, né, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e a interpretação da Corte. É bem legal a gente ter esses dois pontos. Ó. O artigo 25 é um artigo que não é muito grande, vou colocar ele na tela aqui para vocês. Ó. E ele vai ajudar vocês aqui a entender essa discussão. Artigo 25. Ó. Proteção judicial. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais, reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. Os Estados-partes comprometem-se, item 2, né? Letra A assegurar que a autoridade competente prevista no sistema legal do Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que interpuser tal recurso, a desenvolver as possibilidades de recurso judicial, e ó, olha a letra C, ó, e assegurar o cumprimento pelas autoridades competentes de toda decisão em que se tenha considerado procedente o recurso. Então vejam, assegurar o cumprimento. O artigo 25 é expresso ao dizer isso. Então aqui se soma, né, a essa circunstância. Ó, o Estado violou o artigo 25, pois o direito à proteção judicial efetiva abrange não apenas a obtenção de uma decisão favorável, mas também a sua execução efetiva. Isso está previsto no texto
e é interpretação da Corte Interamericana. A Corte Interamericana, em alguns casos, uma sentença inexequível é proteção judicial apenas formal, não efetiva. Então, a Corte, no caso Baena Ricardo e outros versus o Panamá, em 2003, e em outros precedentes, aí mais novos, né, confirmou que o direito à proteção judicial inclui o cumprimento da decisão. Então, esse é o ponto. O Estado não violou o artigo 25, pois a obrigação do Estado é garantir acesso ao judiciário e a obtenção de uma decisão, mas não sua execução. Errado. O próprio texto do artigo 25 exige que o Estado tenha que garantir o cumprimento da decisão. Esta era a interpretação restrita, né? Superada. A Corte, no caso Baena Ricardo versus Panamá, evoluiu para reconhecer que a proteção judicial efetiva exige a execução. Garantir apenas a fase cognitiva, que é a sentença, sem execução, torna ilusória a decisão. Né? E se faz uma fantasia do cumprimento de direitos humanos. Não, precisa se cumprir a execução, o cumprimento da norma. Esse é o novo entendimento da Corte e é um entendimento mais adequado exatamente pelo texto do artigo 25. Na letra C, o Estado não violou o artigo 25, pois a execução da sentença é matéria de direito interno, não podendo ser controlada pela Corte. Errado. A Corte Interamericana tem competência para verificar se o Estado cumpre as obrigações da Convenção, inclusive na fase de execução das decisões judiciais. O argumento de matéria interna não afasta a jurisdição da Corte Interamericana em casos de violação de direitos humanos. E letra D, o Estado apenas violaria o artigo 25 se tivesse impedido o acesso ao judiciário, não havendo violação, quando a decisão judicial foi proferida, mas não executada. É o mesmo problema da letra B, porque era uma interpretação antiga e errônea da Corte. A Corte evoluiu para interpretar corretamente o artigo 25, que era expresso nisso, mas a Corte negava isso. Com a decisão no caso Baena Ricardo, no Panamá, a Corte evoluiu. E ao evoluir, ela começou a cobrar exatamente, né, mostrar que não basta apenas dar uma decisão positiva que seja protetiva aos direitos humanos, mas ela precisa ser uma decisão que seja cumprida. O artigo 25 da Convenção Americana protege o acesso a recurso efetivo e o efetivo significado que produz resultado prático. Né? A sentença inútil não é recurso efetivo. O cumprimento do recurso, o cumprimento da decisão precisa para tornar o recurso efetivo. Então a letra D está errada também. Portanto, o nosso gabarito realmente sendo letra A. O Estado violou o artigo 25, pois o direito à proteção judicial efetiva abrange não apenas a obtenção de uma decisão favorável, mas também a sua execução efetiva pelo Estado. Direito à proteção judicial, o artigo 25 da Convenção Americana, do Pacto São José. O artigo 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos assegura a toda pessoa o direito a um recurso simples e rápido, ou a qualquer outro recurso efetivo, perante juízes ou tribunais competentes, contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela própria Convenção. A palavra-chave do dispositivo é efetivo. Não basta o recurso existir formalmente, ele precisa produzir resultado real na proteção do direito violado. E o próprio artigo 25 diz isso, né? Os Estados se comprometem a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes de toda decisão que se tenha considerado procedente no recurso. Senão o recurso não vira efetivo. Então, esse é o ponto. Evolução jurisprudencial. A Corte é que não fazia cumprir esse dispositivo do item 2. E agora, com a evolução jurisprudencial, no caso Baena Ricardo versus Panamá, isso evoluiu e aí agora a Corte também exige esse cumprimento. A Corte Interamericana de Direitos Humanos consolidou o entendimento de que a garantia do artigo 25 não se esgota no acesso ao judiciário e na obtenção de uma decisão favorável. A proteção judicial efetiva abrange também a fase da execução da sentença. Precedentes como o caso Baena Ricardo e outros versus Panamá confirmam que o Estado que se recusa a executar a decisão judicial favorável viola diretamente o artigo 25, ainda que tenha permitido o acesso ao processo. Diferença entre os artigos 8º e 25 da Convenção. O artigo 8º trata das garantias judiciais, correspondendo ao devido processo legal, direito a ser ouvido em prazo razoável, juiz competente, entre outros. Já o artigo 20, e também o próprio a questão do duplo grau de jurisdição, né? Já o artigo 25 da Convenção trata do direito ao recurso efetivo, tutela jurisdicional em si. São normas complementares.
Uma garante um processo justo, a outra garante que o resultado do processo produza efeitos concretos na vida das pessoas, né? Na vida dos jurisdicionados. Então são dois elementos, eles se complementam, artigo 8º e 25 da Convenção. Ler o artigo 28º também é interessante, tá? Ler o artigo 8º, nós lemos o artigo 25, mas voltar aqui, ó, no Pacto de São José, e ler o artigo 8º, que traz toda a questão, o artigo 8º traz todas as garantias judiciais, ó. As garantias judiciais, por exemplo, a presunção da inocência, né? Toda pessoa acusada de delito tem direito que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa durante o processo. Toda pessoa tem direito à plena igualdade e às seguintes garantias mínimas. O 8º parágrafo 2º, a linha H, vai trazer o direito ao duplo grau de jurisdição, ao direito de recorrer de sentença de juiz ou tribunal superior, para juiz ou tribunal superior. Então, direito ao duplo grau de jurisdição. Então, todos esses elementos, né, trazem aqui as garantias judiciais para as pessoas. E o artigo 25 traz a garantia de que a proteção judicial vai ser implementada. Não adianta ter um devido processo, ter uma decisão linda para guardar num quadro e não conseguir executá-la, não conseguir cumpri-la. Então, o 25 complementa o artigo 8º nessa soma, né? E aí a gente consegue ter esse elemento. Então é bem importante esse comparativo do artigo 8º ao 25 e a leitura dos dois. Qual é o status da Convenção Americana do Pacto São José da Costa Rica no direito brasileiro? Que é uma das... sem dúvida nenhuma, o dispositivo internacional incorporado à legislação brasileira mais mencionado e citado pelo Supremo. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos foi incorporada ao ordenamento brasileiro pelo Decreto 678 de 92, segundo o STF, né? E por todas as nossas regras. E segundo o STF no RE 466-343, tratados de direitos humanos aprovados sem rito qualificado, ou seja, sem o rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, possuem status normativo de norma supralegal, ou seja, estão acima das leis, mas abaixo da Constituição, submetendo toda a legislação infraconstitucional incompatível ao controle de convencionalidade. Isso reforça a força normativa do artigo 8º e do artigo 25 da Convenção Americana, né? Também no plano interno. Por quê? Porque a Convenção Americana está acima das nossas leis, mas não está acima da Constituição. Tá? Então ela tem força supralegal. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou o Pacto São José da Costa Rica, como é chamado, né? Pacto São José da Costa Rica ou Convenção Americana sobre Direitos Humanos, nós estamos falando do mesmo documento, tem força supralegal, ou seja, acima das nossas leis, mas abaixo da nossa Constituição, fica no meio. Constituição aqui em cima, vem as normas supralegais nesse meio e aqui embaixo as leis. Então a armadilha que a FGV usou está no conceito restrito, né, de proteção judicial. Muitos candidatos acreditam que basta o Estado permitir acesso ao judiciário e proferir uma sentença para cumprir o 25. Não. A Corte Interamericana é categórica ao afirmar, no seu novo entendimento, que a proteção judicial efetiva, segundo o artigo 25, inclui a execução da decisão. Sem execução, sem o cumprimento adequado, né, sem execução, o recurso efetivo se torna letra morta, configurando violação convencional. Então o Estado precisa cumprir para não violar a convenção a qual se comprometeu em cumprir. Leitura do artigo 25, todo. Leitura do artigo 8º, todo. Né? Recurso efetivo não é apenas recurso formal. O alcance da Corte inclui acesso ao judiciário, mais a obtenção decisiva, mais a obtenção da decisão, mais a execução da decisão. Violação do artigo 25, impedir o acesso ou proferir decisão inaplicável ou recusar-se a executar a decisão favorável. O Pacto São José da Costa Rica tem status supralegal, ou seja, né, está acima das leis e abaixo da Constituição. Leitura do artigo 8º também é importante. Né, artigo 8º e artigo 25 se complementam. Muito importante. E a jurisprudência na Corte Interamericana é o caso Baena Ricardo versus Panamá. O Estado que não executa a decisão viola o artigo 25. O Estado que não cumpre a decisão judicial viola, né, o artigo 25. Então, faça a leitura do artigo 8º, faça a leitura do artigo 25, que a gente já fez. Leiam o artigo 1º do Pacto São José da Costa Rica, item 1. Leiam o artigo 5º, inciso, parágrafo 2º, artigo 5º, parágrafo 3º. E a jurisprudência tome conhecimento, né, do RE 46343, que diz que todos os tratados de direitos humanos anteriores à emenda constitucional número 45 de 2004
ou seja, anteriores ao processo legislativo do parágrafo 3º do artigo 5º, têm status supralegal. Perfeito? Muito bem. Com isso, a gente fecha a nossa aula de Direitos Humanos e desejo a vocês um bom estudo e até a nossa próxima aula, pessoal. Tudo de bom para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.